O crime de Jerônimo Rodrigues, o governador da Bahia. Como vocês sabem, essa fala desastrosa e criminosa do governador Jerônimo Rodrigues não foi apenas um discurso de ódio, porque se fosse apenas um discurso, ficaria no debate da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão ela somente seria punível se gerasse um crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, e já não poderia haver uma censura. Tá? Mas não se trata disso. Se trata efetivamente de um crime de ameaça e de incitação ao genocídio, porque ele faz referência a matar diversas pessoas. Né? Na verdade, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele até faz uma comparação. Bom, como o governador da Bahia falou em bolsonaristas irem para uma vala, então ele está mencionando que pelo menos 58 milhões de brasileiros, considerando o número eleitoral, estaria nesse grupo. Né? O governador, muito provavelmente, precisa fomentar o ódio para poder gerar uma tensão e ter alguém que aplauda, porque do mesmo modo que tem muita gente que concorda com um lado, tem gente que vai discordar desse lado e vai concordar com outro. Então, quando ele faz esse apelo, com certeza tem uma finalidade de buscar uma popularidade, de um lado gerar uma atenção e conseguir algum apoio. Mas do ponto de vista legal isso também acontece porque a gente vê uma tendência ideológica e também porque, como o José Dirceu mesmo já falou isso anos atrás, o sistema já está todo tomado. Né? E um dos fatores é que na Bahia, só no Poder Executivo estadual, são mais ou menos 11 mil cargos comissionados. E dentre esses 11 mil cargos comissionados, como é que eles são distribuídos? Né? Por livre nomeação, o governador ele vai poder atender pedidos de deputados da Assembleia estaduais, Assembleia Legislativa, eventualmente membros do Judiciário ou do Ministério Público, também podem ter parentes ou amigos que estejam lá. E se isso acontece, as pessoas perdem a independência. Né? Então, é muito possível que não tenha nenhuma repercussão em torno disso. Por isso que é importante a atividade cidadã, para que todos atuem, não apenas nas redes sociais, mas até manifestações de rua, manifestações públicas, repudiando isso. E eu quero registrar também, parabenizar os parlamentares que deram um show, os parlamentares independentes, que eu cito aqui nominalmente, primeiro os deputados estaduais, porque estão diretamente na esfera estadual, que foi o Diego Castro e o Leandro de Jesus, brilhantemente se manifestaram e tomaram medidas que eu vou comentar aqui. Também os vereadores César Leite e Alexandre Aleluia, em Salvador, e o Gabriel Bandarra, o Tenóbio, em Lauro de Freitas. Fizeram manifestações brilhantes, mostrando a qualidade política e a qualidade de consciência de um eleitorado. O vereador Gabriel Bandarra, o Tenóbio, fez um vídeo muito interessante, fazendo uma comparação entre essa fala do governador Jerônimo Rodrigues, que constitui uma clara ameaça ali à integridade física até do Bolsonaro e dos seus eleitores, levando à morte, a um genocídio, e outras punições que se verificaram, como a da Débora Rodrigues, presa, condenada a 14 anos de prisão pelo STF por usar um batom para escrever numa estátua, o que perdeu uma frase dita pelo Luiz Roberto Barroso e nada aconteceu com ele, e ela foi condenada a 14 anos de prisão. O Nicolas Ferreira, condenado agora pelo uso de uma peruca, numa fala no seu parlamento, numa fala na tribuna do parlamento, na atividade da sua imunidade parlamentar como deputado federal. E também destaco a fala do vereador César Leite, que ele falou sobre isso no parlamento, lá na Câmara Municipal de Vereadores, levou requerimentos sobre o assunto para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, e fez uma comparação muito interessante, mostrando que essa linguagem utilizada pelo governador Jerônimo é uma linguagem típica de criminoso. E aí eu lembro que o Rui Costa, quando ele era governador, ele também teve uma fala nessa mesma linha, e não apenas isso, ele chegou a decretar um toque de recolher, que é uma política típica de criminosos, né? Além de tantos outros crimes e escândalos de corrupção que nós vemos aí pelo Partido dos Trabalhadores, pela história do nosso Brasil. Eu parabenizo também o vereador Alexandre Aleluia pela sua fala magistral, onde ele faz um passeio pela história, mostrando como essa ameaça de jogar as pessoas na vala comum já aconteceu no nazismo com Adolf Hitler, na União Soviética com Joseph Stalin,
também o Mao Tse-tung na China. Isso se trata de uma ameaça clara de extermínio. E aqui eu acrescento que a ideia de vala comum parece um fetiche dos comunistas, né? Porque querem coletivizar tudo e destruir a individualidade, a personalidade, esmagar a dignidade do ser humano. E menciono também aqui a atuação brilhante dos deputados estaduais Diego Castro e Leandro Jesus. Diego Castro ofereceu uma queixa-crime no STF e aqui esperamos que o STF aplique realmente o direito e não mostre aí uma tendência ideológica, simplesmente como a gente tem visto em todo esse período aí dos últimos anos. E o Leandro Jesus apresentou pedido de impeachment na ALBA e, salvo engano, também uma petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque isso é muito grave. Nós estamos falando aqui de uma ameaça, de um holocausto, de uma incitação a um crime de genocídio, e nós não vemos essa valentia toda do governador para combater o tráfico de drogas. A Bahia, afinal de contas, hoje é o estado mais perigoso que existe no Brasil. Estamos numa situação em que o PCC chegou agora aqui no Brasil, aqui na Bahia, se instalou em Salvador, especificamente, e comemorou soltando fogos. Então, é importante que a população continue mobilizada, pressione para que haja, assim, uma repercussão, porque o pior pode acontecer. Hoje parece que é só um discurso, mas amanhã pode não ser. Então, parabéns mais uma vez aos parlamentares.